Queridos irmãos e irmãs, neste ano estamos lendo o Evangelho de Marcos e chegamos a um momento extremamente importante na convivência de Jesus com os discípulos e com a multidão. Depois de um percurso de fala, de anúncio do reino, de milagres e sinais, agora chega-se ao ponto em que Jesus quer um feedback, quer saber o que aquela palavra e o que aqueles seus gestos extraordinários causaram na mente, no coração e na fé daqueles que vivenciaram estes momentos. E aí Jesus os leva como que para um retiro, para Cesareia de Filipe, um canto. E ali naquele canto, Jesus então pergunta a eles: quem dizem os homens que eu sou? Vieram respostas erradas que remetiam aquele jeito de falar e de agir de Jesus a personagens importantes, também homens que agiram com o poder de Deus, como João Batista, Elias ou outro profeta. Mas não estava ainda aí a resposta que deveria dar sentido à fé nova, nascida a partir da experiência com o Senhor. A pergunta então vai numa direção agora mais particular. Vai na direção daqueles que caminharam com o Senhor, que estiveram com Ele e que puderam saborear ainda mais de perto o mistério daquela vida. E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro dá a resposta certa: tu és o Messias. Tu és o Messias. Esta é a resposta certa, que Pedro naquele momento soube traduzir em nome dos demais. Uma resposta que de fato fazia que os olhos vissem em Jesus alguém que não era simplesmente portador do poder de Deus, mas alguém que era Deus mesmo, o Messias, o ungido, o Cristo, o prometido. E essa resposta, mesmo que ainda no caminho da fé oscilante, essa resposta deu a Pedro condições para construir a sua vida e a sua morte. Repito, não sem as contradições do caminho da fé. Porque depois daqui Pedro negou, Pedro fugiu, mas esse Pedro foi capaz de oferecer ao Senhor o seu amor pequeno, que o Senhor recebeu e certamente otimizou a ponto de esse Pedro também ter participado do cálice do Senhor, porque também ofereceu ao Senhor aquilo que o Senhor lhe ofereceu, isto é, a sua vida. Portanto, essa resposta certa de Pedro deu sentido à sua vida e à sua morte, como também à vida e à morte dos outros apóstolos e também a nossa. É preciso então construir em cima dessa resposta tudo aquilo que nós precisamos para pôr sentido definitivo e último sobre a vida e sobre a morte. Mas não podemos parar aqui na resposta certa. Jesus quis, depois da resposta certa, revelar que messianismo era o seu. E Jesus faz questão de dizer, de anunciar pela primeira vez, porque haverá ainda outros 2 anúncios, são 3 anúncios da paixão ao longo dos evangelhos sinóticos. Então Jesus faz questão de anunciar aqui que esse messianismo haverá de passar pelo sofrimento, pela rejeição, pela morte e pela ressurreição. As 3 primeiras coisas poderiam ser constatadas ao longo do caminho, como de fato foram: sofrimento, rejeição e morte. A ressurreição suporia, como supôs, um ato de fé
que fazia ver para além da morte e para além do túmulo onde fora colocado o corpo morto do Senhor. Mas aqui, diante desse anúncio, certamente inesperado, Pedro reage. Pedro é aquele que, como nós, acerta e erra. Acerta e erra. Faz bonito e faz feio, como a gente mesmo. E aqui o texto diz que Pedro, tendo escutado o anúncio da paixão, tendo então percebido que era o Messias, mas um Messias que iria pela via do sofrimento, da recusa, da morte, do esmagamento, como lembrar o profeta Isaías falando de um misterioso servo sofredor, esmagado, mas lá visitado pelo poder de Deus, que o deixava forte, combatente. Jesus toma para si esta imagem do servo sofredor, e esta imagem incomoda Pedro, a ponto, diz o texto, de Pedro tomar Jesus à parte e repreendê-lo. Olha que pretensão! Tomar Jesus à parte e corrigir Jesus, repreendê-lo, como quem dissesse: bom, Jesus, tá, tu és o Messias, mas não é esse Messias que eu estou esperando, não. Aí a frase que vem logo em seguida da boca de Jesus, ela é oportuna. Jesus repreende Pedro e diz para ele: vai para longe de mim, Satanás. A tradução melhor talvez fosse outra: vad post me, vá para trás de mim. Tu és discípulo, eu sou o mestre. Tu vais atrás, é tu que aprendes. Sou eu quem te repreendo, não é tu que me repreendes. Tu deves aprender de mim, não eu aprender de ti. É este o messianismo que eu e o Pai queremos. O messianismo que visita aquilo que é mais doído, mais incompreensível, mais enigmático da vida humana, que é o mistério da dor e da morte. E sem Cristo, o mistério da dor e da morte permanecem insondáveis, incompreensíveis. Em Cristo, o mistério da dor e da morte ganha beleza e resposta. Vai para trás de mim. Tu pensas como os homens, não pensas como Deus. Porque Deus é capaz, como foi em Jesus, de visitar o sofrimento, de tornar o sofrimento um lugar onde Deus se faz ainda mais próximo, mesmo agindo no silêncio, a ponto de incomodar o próprio crucificado. Mas o silêncio de Deus não significa ineficácia, inoperância, não. No silêncio de Deus, que visita também Jesus na cruz, nesse silêncio se esconde o poder de Deus, que conserva naquele crucificado o vigor espiritual, a saúde espiritual, a capacidade, inclusive física, de superar o inimaginável. Ninguém seria capaz de carregar uma cruz por tanto tempo e ficar tanto tempo pendurado nela, se não tivesse vigor físico e vigor espiritual. Isso para dizer, irmãos, que o sofrimento pode, e é isso que o mistério pascal quer nos ensinar, o sofrimento pode ser o lugar de uma experiência preciosa de Deus. Entre parênteses, pena que para muitos é exatamente o lugar onde se abandona a Deus, onde se culpa a Deus, onde se atribui a Deus o sofrimento, e por isso se foge dele, como se fugindo de Deus o sofrimento fosse embora também. Mas o sofrimento pode ser exatamente a escola
a escola onde o coração se torna mais obediente, mais fiel, mais de Deus. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, lembra Paulo. E aí Jesus quer ensinar para nós que a vida humana é marcada sim, necessariamente, pela experiência da cruz, do sofrimento, da morte. Isso é componente da história humana. O problema é como enxergamos isto. O problema é exatamente a compreensão desse mistério. Quando Jesus diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, é para dizer, irmãos, que há uma cruz, uma minha e outra sua. Cruz decorrente das opções que fazemos, cruz decorrente da vocação que abraçamos, cruz decorrente daqueles que nós amamos e nos damos a eles até a última gota, cruz que nós abraçamos porque queremos o mundo do jeito de Deus, e por isso temos que enfrentar as oposições do mundo, mas isto na ótica da fé vale a pena. Esse esmagamento de que fala Isaías vale a pena quando ele é vivido por causa de Deus, por causa de Deus, quando ele é vivido para se buscar e se colocar a ordem de Deus no meio das desordens que a nossa liberdade vai criando. Esse sofrimento vale a pena, irmãos. O sofrimento que talvez não valeria a pena e que teremos que prestar contas dele, seja aquele em que eu causo sobre você algum sofrimento por causa da maldade do meu coração. Você sofre a minha ação negativa, eu sou o agente dela. Deus vai me perguntar por que eu fiz isso. Esse sofrimento poderia ser retirado se nós fôssemos mais amáveis e mais capazes de produzir obras boas na direção uns dos outros, como lembra São Tiago. Ou aquele sofrimento oriundo das minhas escolhas erradas. Poderia sofrer menos se eu escolhesse mais certo do que errado. Mas há um sofrimento que decorre das nossas opções de fé, da nossa opção por Deus, da nossa opção vocacional. Esse é o sofrimento de Jesus. Ele toma a sua cruz e a leva consigo. É um dado bonito do Evangelho de João. O Evangelho de João não tem Cirineu. O texto diz: Jesus toma a sua cruz e vai na direção do lugar da caveira. Isto é, Jesus sabe que a cruz é dele e quer levá-la até as últimas consequências. É por isso que ele pode nos ensinar: quem quiser salvar a vida vai perdê-la. Quem quiser se privar do desgaste, do sofrimento, do esmagamento, da fadiga de cada dia, por ser bom, por ser de Deus, para dar conta da sua vocação, esse vai perder a vida. Mas aquele que perder, que gastar a sua vida por causa dele, por causa do Evangelho, por causa de Deus, por causa daquilo que vale a pena, estes vão salvar a vida, que talvez termine no esmagamento, como a de Jesus. Mas o esmagamento é exatamente ali o lugar onde Deus se avizinha e diz a última palavra sobre aqueles que o amaram, o temeram e morreram nele. E a última palavra de Deus certamente é de vida, como fora a palavra que ele colocara sobre Jesus, o seu filho, depois da morte. Fico feliz, irmãos e irmãs, de tê-los aqui nesses dias, tratando a dimensão do corpo, visitando certamente a antropologia cristã, tão bonita e tão preciosa, e que deve ser redescoberta em cada tempo. Importante que a gente se lembre que nós não temos um corpo. Nós não temos um corpo, nós somos corpo. Quem tem pode não ter. Se eu tenho um relógio, eu posso não ter o relógio.
Se eu tenho algo, eu posso não ter algo. Nós não temos corpo, nós somos corpo e alma. Corpo, alma e espírito. Se a alma for o princípio da vida e o espírito for a presença misteriosa de Deus em nós. Corpo nós teremos e somos na terra e no céu. Há um corpo glorioso, basta pensar o de Jesus, que também um dia será colocado sobre nós. A nossa dimensão de ser exige corpo, exige um corpo para a terra, exige um corpo espiritual para o céu, como lembra Paulo, revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Nós somos corpo, alma, espírito. E é preciso que também entendamos isso na ótica da fé. Se nós temos um zelo, um cuidado, uma teologia do corpo, não é simplesmente porque o corpo fora criado por Deus. Não é simplesmente porque em nós estão a imagem, a semelhança, o sopro de Deus, como nos textos da criação. Isso é importante. Mas o que dá ainda mais beleza e mais valor ao nosso corpo, à nossa corporeidade, é exatamente o mistério da encarnação. Claro que não haveria encarnação se não houvesse criação. Por isso estamos dentro de um mistério só. Mas onde é que podemos nos assentar para pensar e para decidir e falar sobre a beleza do corpo humano? Exatamente, irmãos, o mistério da encarnação. Porque Deus tomou a carne humana. Porque o Verbo se fez carne. Imagino que em algum momento, e se não for nesse encontro, em outra ocasião, nós poderíamos retomar com tempo um texto belíssimo do Vaticano II que trata desse mistério. Estou pensando na Gaudium et Spes, uma constituição, a última e a maior constituição do Concílio Vaticano II, e ali no número 22, aquele número é belíssimo. É ali que nós lemos assim: o mistério do Verbo, só no mistério do Verbo encarnado encontra luz o mistério do ser humano. E há uma palavrinha que talvez passe despercebida naquele texto do número 22, onde diz assim: pela encarnação, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, assumiu, de certo modo, toda a carne humana. O Verbo de Deus assumiu, de certo modo, toda a carne humana. E entendemos isso pelos belos textos de Jesus no Evangelho. Quando foi, Senhor, que nós te vimos com fome, com sede, com frio e sem roupa? Tudo que fizestes ao menor dos irmãos, fizestes a mim. Mateus 25. E Jesus não disse que eram os famintos, sedentos e nus que por acaso acreditassem nele. Não, qualquer um. Qualquer carne humana. Portanto, o que nos leva a tomar atitudes diante de posturas ou até de políticas públicas que afrontam o corpo, que humilham o corpo, que degradam o corpo, que deixam o corpo privado daquilo que ele fora feito por Deus para ser, tudo isso, o que nos motiva a agir diante de situações que afrontam, que violam, que humilham, que diminuem a dignidade do corpo humano, é porque o corpo humano, qualquer que seja ele, é habitação do Verbo de Deus, o meu e o seu. Nós não somos o Verbo de Deus, o Verbo de Deus é Jesus. Daí uma palavrinha tão pequenininha faz diferença no texto. Pela encarnação, de certo modo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, habita toda a carne humana.
Então desejo, irmãos e irmãs, que visitando a bela teologia do corpo de São João Paulo II, que esse nosso irmão querido veio de tão longe para nos fazer visitar de novo com convicção e com alegria, que isso nos ajude de fato a avançar numa cultura da vida, num zelo pelo corpo, pelo meu corpo, pelo corpo do outro. Quando nós entendermos isto, certamente vamos cuidar melhor de nós, vamos cuidar melhor do outro, vamos produzir uma fé capaz de gerar obra, e aqui se trata de obra boa, porque pela ótica da fé eu entendo que você é a habitação de Deus, e eu tenho que oferecer o melhor de mim para você, e você o melhor de você para mim, porque cuidamos igualmente na reciprocidade do próprio verbo que habita em nós. Perceba então que retomar isto vai criar uma outra cultura, uma outra capacidade de nos relacionar e de nos cuidar. Para além do cuidado estético com o corpo, precisamos avançar sim num cuidado ético, onde tudo que diz respeito à minha relação com o outro tem peso, e preciso avançar para além disso, para além do estético, para além do ético, precisamos avançar para o espiritual, onde eu entenda que o que faço ou não faço pelo outro ou comigo mesmo, no meu corpo e no corpo alheio, é porque Deus habita em nós. Que a Eucaristia desse domingo, irmãos e irmãs, nos ajude a retomar a nossa fé no Senhor, que visitou o sofrimento e nele nos salvou, e aí sejamos capazes de nos aproximar com a fé que temos e com o amor que deveria fazer parte da nossa identidade religiosa, nos aproximar uns dos outros para cuidar, de modo que o meu cuidado sobre vocês e o cuidado de vocês sobre mim e o cuidado de vocês sobre vocês mesmos seja o lugar onde já vamos experimentando com sabor a redenção, onde o corpo será tomado por Deus, cuidado por Deus e glorificado por Deus. É assim que termina o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e nós com Ele.